boa tarde, 1h20. Iniciamos agora mais uma edição do Gazeta Entrevista, nesta quinta-feira, dia 14 de julho de 2022. Olha, aperta o biloto aí, Lala. Deixa eu olhar para o olho do povo aqui, porque eu não me canso, eu pelejo para não ser surpreendido, mas não tem jeito. Se você tiver a possibilidade de entrar no site do jornal O Estado de São Paulo, deve estar em outros portais também, mas é impressionante. Aqui está, a manchete é a seguinte: ministro da Defesa propõe, abre aspas, votação paralela, fecha aspas, com cédula de papel para teste no dia da eleição. Olha, eu já falei isso aqui e repito, com todo o respeito, né, que todo mundo merece, o ministro da Defesa merece respeito tanto quanto qualquer outra pessoa, mas será que o Ministério da Defesa não tem outras coisas a fazer aqui na região amazônica? Estava vendo aqui o Gazeta Alerta ainda há pouco, problema de piratas na região do Madeira, roubando, acho que foi gás, né? Gás de cozinha, enfim. E tantas outras ações criminosas que o Ministério da Defesa, ao invés de ajudar a combater aqui na região amazônica, nesse caso específico da Marinha, né? A ação da Marinha que deveria estar atuando ali, aí o bacana fica onde? Fica em Rio de Janeiro, fica no Recife, fica em Fortaleza, fica em Maceió, claro, não é? E tem gente que fica ali no Rio Grande do Sul também. Mas vir para a Amazônia, ampliar as ações da Marinha, ampliar, não é? Se é necessário nesses lugares que eu falei, tudo bem, fiquem lá os bacanas, mas e se não é necessário ampliar a atuação da Marinha, da Aeronáutica aqui na nossa região, do próprio Exército? O Ministério da Defesa não deveria cuidar disso, sobretudo? Por que mexer com eleição nesse nível? É difícil, mas vamos teimando. E quem teimou bastante também foi o deputado estadual Pedro Longo, líder do governo na Assembleia. Deputado, um prazer recebê-lo aqui no Gazeta Entrevista. Muito obrigado. Desculpa eu iniciar assim desta forma, mas é porque tem algumas coisas que parece que fogem da lógica. Você tem toda a razão, eu lhe dou razão. E olha que eu já vi declarações suas a respeito das Forças Armadas, do Exército, o senhor sempre valorizando, eu da mesma forma. Mas é porque tem hora que, pelo amor de Deus, é meio difícil. Eu sei que não é esse o tema da nossa entrevista, mas nós tivemos um governo militar durante praticamente 20 anos. Houve alguma violência política, houve cassação de deputados, mas nunca nenhum militar se arvorou a contar votos. Nem no período do governo militar. Então, não faz nenhum sentido não isso. Não faz sentido. Bom, vamos lá. Deixa eu tentar aqui dar uma de professor, que eu nem sou. Ontem, a Assembleia Legislativa aprovou um documento que é um documento muito importante, que é a Lei de Diretrizes Orçamentárias, né? LDO. O que diabo é isso? Isso é um documento, se eu puder resumir a ópera toda, é um documento que detalha como é que o governo do Estado do Acre pretende administrar os recursos públicos no ano que vem. Como é que está combinada a história? Como é que eles preverem, como é que os técnicos preveem isso? Então eles fazem um cálculo assim, olha, o governo do Estado do Acre tem uma estimativa de receber tantos milhões o ano que vem do governo federal. Tem os aportes, as operações de crédito, outro tanto milhão. Os convênios, tantos milhões. E vão fazendo isso, chegam a um determinado somatório, e aí eles falam, olha, tanto vai para a educação, tanto vai para a saúde, e assim em cada segmento da gestão. Você pode dizer, mas isso é uma ficção, porque o governo ele pode ir manobrando esses recursos. Tudo bem, é algo que isso acontece mesmo. É aí que está a arte de governar, não é? Aí no LDO também tem quanto que cada poder vai receber. Então é um documento importante. E normalmente
momento de muita tensão, mas parece que esse ano não teve muita tensão, né? O que aconteceu que a aprovação da LDO foi um pouco assim, menos barulhenta? Então, primeiro eu quero lhe cumprimentar pela explicação didática que você fez, né? Nós temos 3 instrumentos que cuidam do orçamento público. É o plano plurianual, que prevê 4 anos, né, que tenta orientar as despesas públicas durante 4 anos. Temos a Lei de Diretrizes Orçamentárias, que é enviada pelo governo em abril e tem que ser necessariamente votada pela Assembleia antes do recesso, e que vai orientar a formulação do orçamento, da lei orçamentária, que é votada ao final do ano. Por que esta LDO ela foi aprovada assim com muita facilidade, inclusive com 19 votos? Todos os presentes votaram, governo e oposição votando juntos. Porque houve um processo muito democrático de construção dessa legislação. Houveram reuniões, né, através do relator, que foi o deputado Chico Viga, da Casa Civil, do secretário Donadoni. Eu participei como líder do governo. Nós nos reunimos com todos os poderes. Fomos lá no Tribunal de Justiça, fomos no Ministério Público, Tribunal de Contas do Estado, na Defensoria, na PGE. Buscamos todos os órgãos que fazem as suas execuções orçamentárias, compreender o que eles precisavam, quais eram os anseios. E nesse aspecto nós precisamos reconhecer que o governador Gladys Camilli foi muito democrático. Ele incorporou. Qual é a diferença desta LDO em relação às outras? Vamos imaginar, por exemplo, o Tribunal de Justiça, para a gente ser bem didático. O Tribunal de Justiça tinha uma previsão na LDO anterior, no orçamento anterior, de 8%. 8% de todos os recursos do Estado iam para o Tribunal de Justiça. Só que às vezes esses 8% eram insuficientes para as despesas, para manter toda aquela estrutura. Aí o Poder Judiciário, o presidente do tribunal do momento, né, do Judiciário, ia ao governador e pedia uma suplementação. Aí, claro, o governador dava. Então era aquela história do pires na mão, os presidentes de poderes pedindo. O que foi feito dessa vez? Pegou-se as despesas do ano passado, efetivamente, tanto os 8%, mais aquilo que foi colocado como suplementação, e desta vez já vai ser repassado. Então o percentual aumentou de 8% para 9,75%, quase 10% do orçamento do Estado irá para o Poder Judiciário. Então o planejamento das ações fica mais fácil, já se sabe quanto se pode gastar nas comarcas, no custeio, na contratação de juízes, de servidores. Então é uma forma muito mais, digamos, transparente de execução do orçamento, porque não fica ninguém pedindo por fora, né, suplementação ao governador, e não fica aquele troca-troca, né? Então, realmente, essa é a evolução. E por isso que a lei orçamentária foi aprovada com tanta facilidade, por causa desse avanço. E não à toa, também um instrumento que foi utilizado para que não haja mais o pires na mão, ou pelo menos que a possibilidade que isso aconteça diminua. Isso. Houve um aumento percentual, né, de todos os poderes tiveram um acréscimo, à exceção do Poder Legislativo, não é? Isso, por exemplo, Tribunal de Justiça, de 8 para 9,75%. Exato. Defensoria Pública, de 0,9% para 1,5%, salvo engano. Exatamente, eu estou conferindo aqui, ver se você decorou certinho, hein? Tribunal de Contas, de 1,9% para 2,3%. Isso mesmo. Então, e o Ministério Público? Ministério Público eu não tenho de 4 para 5. De 4 para 5, 1% de acréscimo. Né? Um ponto percentual. Um ponto percentual. Exatamente. Então veja que todas as instituições, menos a Assembleia, que manteve o mesmo orçamento do ano passado, 5,3, né? 5,3, mas todos os outros poderes tiveram esta ampliação. Então foi muito bacana isso, bem democrático. Bom, você acha que esse aumento, por exemplo, judiciário, de 8 para 9,75, isso foi combinado? Você falou que todos os assessores... Uhum. Isso aqui, na prática, se a gente transformar esse percentual em reais... Olha, no caso, eu não tenho de todos os poderes, mas no caso do Tribunal de Justiça, segundo os nossos assessores técnicos lá na Assembleia, representam um acréscimo de aproximadamente 60 milhões no orçamento do Tribunal de Justiça. Um acréscimo? Um acréscimo, além do orçamento do que já havia no ano anterior, um acréscimo esse ano para 2023, na previsão deste ano para 2023,
de cerca de 60 milhões de reais. É bem significativo. Muito. Num cenário como que nós estamos, um acréscimo dessa magnitude, você que já foi juiz, um juiz aposentado, o que você faria, eu sei que não é o seu papel, mas o que você faria a defesa de que é necessário esse tipo de acréscimo no orçamento do judiciário? Qual é a defesa possível? Olha, uma das necessidades, por exemplo, é a contratação de novos magistrados, né? Renovação também do quadro de servidores. Nós temos algumas comarcas que estão hoje sem juízes titulares. Precisa sempre renovar o quadro de servidores em razão também das aposentadorias, né? Então, esses são alguns exemplos. O tribunal também tem muitas atividades sociais. Eu menciono, por exemplo, o Projeto Cidadão, que é um projeto que vai para as comunidades mais carentes e leva serviços públicos, o RG, faz aqueles casamentos coletivos, né? Então, e da mesma maneira que o Tribunal de Justiça, a Defensoria Pública, por exemplo, que faz um trabalho de garantir acesso à justiça daquela população mais vulnerável, mais carente, que não tem condição, às vezes, de ter um advogado, para garantir direitos mínimos, como uma pensão alimentícia, um problema, às vezes, de consumo, né? Então, esses recursos, eu tenho certeza que são muito bem gastos lá na ponta para melhorar os serviços à população. Pelo menos essa é a nossa expectativa. Sem dúvida. Agora, o que eu sempre não consigo me acostumar é com esse percentual. Dessas instituições todas, a Defensoria Pública do Estado é sempre a prima pobre, né? Não dá para dar uma valorizada maior? Mas até houve um acréscimo bem significativo, né? E também a gente precisa registrar que a Defensoria conseguiu agora a contratação de 20 novos defensores, que foi já um pacto com o Poder Executivo, né? Então a Defensora-Geral, a doutora Simone, sempre tem manifestado até um reconhecimento em relação a esse governo, porque tem dado as condições de trabalho. E a Defensoria tem hoje a sua própria, essa previsão orçamentária é o que está na Constituição. Na verdade, é mais do que o que está na Constituição. Queria que você explicasse... Mas eu sou um defensor, eu gostaria realmente que fosse sempre ampliado. Não, pois porque entendendo a importância de todas as outras, né? Não estou aqui querendo diminuir a importância de nenhuma. Mas é que a Defensoria, por essa relação com as pessoas mais excluídas, é que deveria haver, sem dúvida, um olhar com mais atenção. Mas entendo o seu argumento. Queria que você explicasse, por exemplo, eu estou vendo aqui na rede social do deputado Edivaldo Magalhães, garantimos no orçamento 1 milhão para auxílio às crianças e adolescentes órfãos de feminicídio, que perderam suas mães para este crime cruel. Bom, eu queria que você explicasse como é que isso é possível, por que alguns parlamentares, os parlamentares dão esses pitacos no orçamento, na lei de diretrizes orçamentárias. Como é que isso é possível? Que instrumento é esse? É através de uma emenda, porque como funciona? O Poder Executivo manda a peça principal, mas nada impede que um parlamentar... Aliás, essa é uma das principais atribuições do Poder Legislativo, né? É a elaboração das peças orçamentárias. É um momento em que nós podemos participar... De como que vocês se agigantam, né? Nós nos agigantamos, o parlamento se agiganta. Por quê? Porque ele pode fazer emendas e pode, inclusive, mudar as prioridades, mudar a orientação. Agora, claro que, de regra, como a maior parte das despesas ela é exercida pelo Poder Executivo, e já vem isso uma previsão, né, saúde, educação, seus percentuais, então isso acaba não mudando muito, mas sempre fica uma margem, essa, por exemplo, que você mencionou. O Acre tem uma situação que nós lamentamos, né, que é um título muito negativo, que é um dos estados em que, proporcionalmente à população, tivemos mais casos de feminicídio. E aí o parlamento diz, olha, nós precisamos apoiar as vítimas, né, os filhos dessas vítimas, os órfãos dessas mães que são assassinadas, vitimadas por essa violência que é inaceitável. E se fez uma emenda de R$1 milhão para prever uma rubrica específica para este atendimento. O ano passado fizemos isso em relação a algumas culturas, por exemplo, do café, do açaí, que se queria reforçar os recursos para o desenvolvimento, né? Então são exemplos de como os parlamentares podem participar e quando a ideia é boa, ela ganha consenso, o deputado propõe e todos nós apoiamos e acompanhamos. Bom, qual o ponto de maior tensão? Já que foi tão um pouco consensuado a LDO,
Qual foi o ponto mais nervoso? Não tivemos. Dessa vez, na verdade, nós não tivemos nenhum ponto de tensão. Tanto que a votação foi de forma unânime, foram acolhidas algumas emendas, né, como essa que você mencionou, e quando foi para a votação já estava tudo pactuado, porque nós fizemos uma audiência pública, e nessa audiência pública os poderes, as instituições estiveram presentes e se manifestaram concordância com aquilo que já havia resultado. Então, quando a peça foi enviada para a Assembleia, ela já era fruto deste consenso. Isso facilitou muito o nosso trabalho lá. Bom, aí eu queria entender o seguinte, de que forma o que foi construído na LDO, como que isso melhora a qualidade, pode melhorar a qualidade do orçamento que vai ser votado no final do ano e o impacto disso no ano que vem. Então, eu queria até trazer junto com isso um outro tema. Nós temos uma certa preocupação, quando eu digo nós, governo, né? Que é em relação ao impacto que vai haver em relação às medidas que o Congresso Nacional tem tomado, que, por exemplo, se repercutiu aqui na questão do ICMS, do combustível. Falando da perda de receita. Da perda de receita, né? Então, haverá um esforço muito grande do Executivo para confirmar essa previsão, que são 8 bilhões 398 milhões, basicamente essa é a previsão orçamentária. Então nós esperamos que efetivamente pelo menos essa receita, né, ela se confirme, mas há razões de preocupação em relação a uma série de, um chamado pacote de bondades que está vindo do Congresso Nacional e que vai impactar estados, principalmente estados que dependem muito dos fundos, dos recursos federais, como é o caso ainda do Acre, e que vai impactar também os municípios. Então nós esperamos, por outro lado, há uma correção natural que vem da inflação, né? Então quando aumenta o preço dos produtos, de alguma maneira isso também repercute na arrecadação, né? Então, assim, o grande anseio, a preocupação dos técnicos da Fazenda é se nós, apesar dessas medidas, vamos conseguir efetivamente atingir. Mas eu creio que sim, o orçamento foi bem conservador, foi equilibrado, e isso vai permitir, qual é o aspecto mais favorável em relação ao que você pergunta? É a possibilidade de um bom planejamento, né? Eu acho que essa é a principal, é o ponto mais interessante. Vamos fazer um intervalo agora. Tem a última cifra que eu li informava sobre 250 milhões a perda de receita. 250 milhões de reais em perda de receita em função dessa diminuição do ICMS, não é? Sinceramente, eu queria saber de você, assim, se você conversou com alguns técnicos, porque alguns economistas com quem eu conversei disseram que isso aí é questão de tempo para a gente ter o preço do combustível de volta a esses patamares que nós estávamos. Você concorda com isso? Você tem conversado na condição de líder do governo? Como é que esse ponto está na tua agenda? Então, eu entendo o governador, o que o governador fez. Como houve esse posicionamento nacional de permitir uma redução de 25 para 17, ele não tinha alternativa. Ele não tinha alternativa, porque havia uma cobrança da sociedade para que isso acontecesse. Mas isso, de alguma maneira, pode sim impactar. Haverá uma perda de receita. E eu acho que o ICMS não é o vilão dos combustíveis. Nem o senhor e nem nenhum economista. Nenhum economista, porque o vilão dos combustíveis é a paridade que foi fixada ainda no governo Temer e que a Petrobras adota para fixar os seus preços. Então, eu tenho receio que o Estado perca a receita e o preço logo volte a ser o mesmo. Eu espero estar errado, mas temos essa preocupação sim. Vamos para o intervalo e já voltamos, continuando a conversa aqui com Pedro Longo, líder do governo na Assembleia Legislativa do Acre.